Como é que esse mel chega no supermercado, professor? Pois é, quando esse mel ele chega no supermercado... Não, antes de chegar, como é que o apicultor colhe esse mel? Como é que funciona? Ele vai fazer... Né? Isso, ele tem que saber o ponto. O mel tem que estar todo maduro. Com aquela tampinha de cera construída, fechando aquele mel verde. Então você não vê o mel no favo. Você sabe que é favo de mel, porque com as aulas, com o curso, a gente mostra para o pessoal o que é mel, para ele saber diferenciar do que é filhote. O apicultor não pode confundir isso. Sim. Por exemplo, tirar um quadro de cria madura achando que aquilo ali é mel. A textura é completamente diferente. O apicultor ele consegue perceber isso de cara. Mas aquele mel, quando ele é colhido, você faz a colheita de todo o mel verde da colmeia. Todos os quadros que tiver com mel verde, com mel maduro, todos os quadros que tiver com mel maduro você vai colher. Que tiver com mel tampado. É o mel no ponto de colher. Levou para um ambiente limpo, para a sua sala de mel, é o local onde você faz o beneficiamento do mel, para você ter um produto de qualidade, aquele mel ele passa então pelo processo de centrifugação, para você extrair o mel pela força do giro do favo. É uma máquina que você vai colocar o favo para rodar. Rodar, igual uma máquina de lavar. Quando você vai bater roupa, você não põe para rodar para tirar água? A mesma coisa acontece no favo. Antes disso, você pulou uma parte. Toda aquela tampinha, a gente tira. Tem que ser retirada. Se você não retirar, o mel não sai do favo. De tão perfeito você tem que desopercular o mel, é o nome que a gente dá. Como é que é? Desoperculação do mel. Ou seja, você tirar o opérculo. Que é o ato de você tirar o opérculo é a desoperculação do mel maduro. Assim, hoje a gente vê em muitas festas, né, aquelas mesas de frios com o favo de mel. Aquele mel não escorre de imediato porque está operculado. É preciso você ir lá com a colherzinha ou com garfo, com a ferramenta. Para poder desopercular, o garfo desoperculador. Ferramenta não, o utensílio. O utensílio para tirar a cera para poder o mel escorrer. Então, assim, é muito perfeito. Assim, não é um produto quando ela isola o favo não escorre em momento nenhum. Para estar a temperatura que for. É uma panelinha. Uma panelinha. Esse protege, ali é tranquilo. Esse processo que o apicultor está tirando o mel, tá colhendo o mel, tá tirando o mel do favo, isso é industrialização do mel? Ou não é? Não pode falar que é industrialização? Ele é um processo de beneficiamento. O ato de industrializar, você teria que constituir uma transformação do produto. Então, por exemplo, quando você produz um mel com própolis, um mel composto com própolis, aí você industrializou. Porque não existe na natureza mel com própolis. Existe mel e existe própolis. Quando você tem um produto misturado mel com própolis, então o homem ele transformou a matéria-prima mel, transformou a matéria-prima própolis e uniu as duas. Então ele criou um terceiro produto que ele não encontra naturalmente no ambiente. Foi feito um processo de manipulação, foi feito um processo de industrialização. Quando você tem essa retirada do mel natural do favo, até ele chegar dentro do pote, aí você está fazendo um processo de beneficiamento. Você não transformou nada no mel, ele continua sendo mel. Mas vamos voltar aqui. Eu te atrapalhei na hora da centrifugação, né? Centrifugou os quadros ali, tirou o mel do favo, qual é o próximo passo? O próximo passo é levar o mel para um decantador. Então ele vai ficar descansando no decantador num período de até 5 a 7 dias. Ele fica ali em repouso, quietinho. Para quê? Para toda a sujidade que tiver presente no mel, ela boiar no mel. Ela vai flutuar no mel. Como que isso acontece? Pelo processo de diferença de densidade do mel. O mel é um produto muito denso. O mel ele pesa 1,4 kg para cada litro. São 1.400 gramas de mel por litro de mel. Então tudo que for sujeira vai boiar. Porque o mel é muito pesado. Então precisa desse tempo para ele poder separar tranquilamente. É um processo lento. Então isso é um ponto que eu também não sabia, professor. Eu não tinha noção de como filtrava o mel. Como fazia, tirava a sujidade do mel. Eu pensava que tinha que filtrar, passar num filtro, na peneira. Você tem que fazer mesmo. Deixa eu só abrir um parênteses. Mas para você realmente não ter sujidade nenhuma, você tem que deixar decantando. Basta decantar. Parênteses importante. Sujidade. Gente, sujidade não é uma coisa suja que você está pensando assim... A palavra até correta é não conformidade. Porque quando você fala sujidade, a gente pensa assim, mas... Mel é sujo? Mel é sujo? O que é que vem de sujeira no mel? Às vezes, pedacinhos de cera, coisa da colmeia mesmo, exatamente. Né? Não chega a ser uma sujidade. É a não conformidade. Ou seja, não está conforme o mel. O mel ele tem que ter uma conformidade. Mel é mel. Às vezes não é mel misturado com pedaço de favo. Não é mel misturado com samora de pólen. Pedacinho de abelha. Pedacinho de abelha. Não é. O mel é o mel íntegro, limpo,
limpa de tudo quanto é tipo de sujidade que você possa visualizar. E né? passou por esse processo de decantação. Separa tudo igual água e gasolina. Fica aquela coisa assim. Um mel translúcido. Você não vê uma sujidade nele.